Vamos iniciar agora a segunda parte da nossa aula, que é a resolução de questões do Enem sobre o assunto da pré-história até o final da Idade Antiga. Peço que observe a imagem. Do que ela se trata? Enem 2007. Pintura rupestre da Toca do Pajeú. A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil, a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros, aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil, os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos, a constante guerra entre diferentes grupos paró-índios da América durante o período colonial. Observando novamente a imagem, podemos analisar com calma cada alternativa. O conflito entre os povos indígenas e europeus não pode ser destacado nessa imagem, principalmente porque a arte indígena estava muito mais evoluída. Também a organização social e política não pode ser determinada apenas a partir da pintura, onde não é possível determinar a hierarquia estabelecida entre os seus membros. Mas a pintura expressa os aspectos da vida cotidiana, principalmente em relação à caça. Mas essa caça não se trata de dinossauros extintos, uma vez que a extinção ocorreu muito antes do surgimento da humanidade. E, principalmente, a imagem não apresenta aspectos de guerra entre diferentes grupos indígenas. Então, a alternativa correta é a letra C, aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Enem 2009. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois significava, entre outros aspectos, o poder entre os faraós, Enem 2009. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo templos. Representava a possibilidade de o faraó
ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Significava um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crença e superstições. Analisando novamente alternativas, nós podemos verificar que o poder dos faraós era de fato tão grande que poderia escravizar grandes contingentes populacionais. Vale lembrar a escravização do povo hebraico, que foi obrigado a participar das construções desses monumentos. Mas as populações do Alto Egito não migravam para o sul, pois os canteiros faraônicos encontravam-se justamente no norte. Também não se tratava de problemas econômicos, pois os faraós representavam sua riqueza a partir da construção desses monumentos, e não o oposto. A possibilidade também dos faraós de obrigar os desocupados não existiam. A população egípcia era estruturada entre aqueles que tinham poder, uma vez sendo os próprios egípcios, e aqueles estrangeiros que eram escravizados. Agora, o peso da população egípcia não existia, uma vez que o luxo faraônico é o que representava o poder da sua sociedade diante da cultura de outros povos. Então, sua estrutura baseada nas crenças e superstições consolidaram o Egito ou os egípcios como uma grande civilização daquela época no Egito. Então, a alternativa correta é a alternativa letra A, onde essas atrações turísticas significava, entre outros aspectos, naquele período, que o poder dos faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Enem 2009. Segundo Aristóteles, na cidade com melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. O texto retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Ela é entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Bem, analisando o texto, podemos compreender como havia necessidade da prática da política durante o período arcaico da Grécia Antiga. É aqui em que os pensamentos filosóficos tentam justificar a necessidade, principalmente da escravização, para que grupos superiores se mantivessem no poder. Dessa forma, analisando as alternativas, na letra A, ocorre justamente o contrário. É necessário que os políticos tenham essa ociosidade
para participarem da vida cívica. Contudo, essa dignidade é restrita apenas aos grupos superiores. Mas, na Grécia Antiga, em que as cidades-estados ou após, isso porque era nas cidades que eram exercidas as políticas, nem todos poderiam participar da vida cívica. Era restrita apenas aos homens maiores de idade que nasceram na polis. As mulheres, crianças, pobres, estrangeiros e escravos não tinham essa cidadania. Contudo, esses cidadãos não eram restritos para as atividades tribunais, eram principalmente para as atividades políticas e legislativas. Já esse problema de participação política se estende principalmente apenas aos atenienses homens, não a outros que poderiam ter esse tempo para resolver as questões políticas da cidade. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Ela é estendida com uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Enem 2016. A Lei das 12 Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o Código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre. A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio, exercessem a prática da escravização sobre seus devedores, conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios, ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos, reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Bem, a maioria das alternativas está correta, mas não se refere à Lei das 12 Tábuas, e sim às conquistas que os plebeus conseguiram durante seus movimentos reivindicatórios durante o período da República. Eles conseguiram uma reforma agrária, possibilitou-se também a escravização de seus devedores e o casamento com os patrícios. Mas essa participação política se deu justamente devido à proximidade daqueles plebeus enriquecidos com os patrícios. A grande reforma que ocorreu para principalmente fortalecimento do exército romano se deu justamente com a mudança das leis que deixavam de ser orais e agora passavam a ser escritas, não poderiam ser mudadas a bel prazer daqueles que estavam no poder. Então, a alternativa correta é a letra E. A lei possibilitou que os plebeus reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Enem 2010. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem as ergueu? Sobre triunfaram os Césares? Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos históricos ou grandiosos e por isso ficaram na memória. A história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações
que se desenvolveram ao longo do tempo. Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que o construíram. Os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e distantes no tempo. As civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permanecem sem terem sido alvos de pesquisas históricas. Bem, analisando cuidadosamente cada alternativa, podemos perceber que a história já faz esse registro daqueles que foram heróis ou grandes governantes, mas não deve apenas se atentar a esses, como também todos aqueles que participavam dos movimentos sociais da época. Então, esse registro dos reis e governantes não deve permanecer único ao longo do tempo, devendo, portanto, citar principalmente aqueles trabalhadores, mas que têm ainda sua história e sua memória vinculada aos governantes por não terem registrado seus nomes. Mas jamais a história se tornará tão difícil de compreensão, pois essas sociedades participaram de um processo histórico de construção para que esses trabalhadores chegassem a compreender a sociedade a qual participam. Então, essas sociedades citadas são sim alvos de pesquisa, independente do tempo em que se encontram. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Assim, chegamos ao final das questões selecionadas. Espero que tenha aproveitado, mas se ainda restar dúvidas, não deixe para depois. Procure os monitores, estamos aqui para ajudar. Estude sempre que possível, corra atrás dos seus sonhos. Até a próxima!